gente vai estar apresentando agora um pouquinho a calculadora, para vocês no caminho vai dar para ter uma ideia, né? E para quem já viu, a gente vai estar falando mais das novidades, que a gente acrescentou, porque a calculadora é dinâmica, né? A gente está o tempo todo mexendo nela, o tempo todo a gente está mudando. Então sempre vai ter alguma coisa nova para a gente estar mostrando. Como é que eu passo, né? A primeira novidade da calculadora seria essa mudança de nome aí, o Brascalc. O que é isso, né? A gente está conversando com a Brascars de talvez ela virar a calculadora oficial da Brascars para a cirurgia refrativa. Eles teriam uma calculadora para catarata, que foi uma série de cálculos, e uma calculadora para refrativa. A gente está conversando, tem toda uma parte jurídica, porque usa o PTA do Cone, usa o Laser Taser Risk Score do Random, né? Então tem todo um problema jurídico aí que a gente está tentando resolver. Valeu. Mas pode ser que, assim, é provável que em breve ela vai ser a calculadora oficial da Brascars. Então, como eu disse, para quem já assistiu a aula, talvez vai se sentir assistindo a Lagoa Azul na sessão da tarde pela 20ª vez, né? Mas eu vou tentar focar no novo mesmo. Então aqui são as funções da calculadora. A gente não criou nada de novo na calculadora, a gente pegou uma série de ferramentas que já existiam e juntou tudo, né? Então a calculadora ela acaba funcionando para quem está começando, ela orienta se você está passando ou não de algum limite, ela faz os cálculos que às vezes você nem saberia fazer sozinho. E para quem já tem experiência, automatiza esses cálculos, confirma uma impressão diagnóstica sua inicial e documenta. Você pode imprimir isso e estar documentado, né? Como que a gente chega? Você pode chegar pela central de calculadoras da Brascars ou pelo site da Excelência. E logo que a gente entra na calculadora, já começa a primeira função da calculadora, que é orientar no grau limite que a gente pode usar. Então aqui os limites preconizados atualmente, a gente não precisa decorar nada disso. Limites de paquimetria inicial, de ceratometria inicial, também não precisa decorar nada disso. Por que não precisa decorar nada disso? Porque a hora que você está digitando, aqui eu digitei 8, ela já avisou, ó, deve ser menor ou igual a 6. Digitei 7 de cilindro, preconizado é até 6. Ela não vai bloquear o seu cálculo, mas ela vai te avisar que você está fazendo uma coisa talvez fora dos limites, né? Ceratometria acima de 48, ela já avisa também, você está operando um caso talvez não tão legal. LASIK com uma PAC abaixo de 500, ele vai te avisar. PRK com PAC abaixo de 700, vai te avisar também. Não vai bloquear o cálculo, mas vai te avisar. Se você tiver uma diferença grande entre o eixo, se olhando aqui você fala, bom, esse paciente tem o eixo a 180, né, o eixo refracional, só que a refração dele é 3 com 2 a 90, por quê? Porque o coma está puxando esse estigmatismo, né? Então, sempre que a calculadora identifica que tem uma diferença muito grande entre eixos, ela vai te avisar. Ó, talvez essa córnea não seja normal, né? Então, aqui é como aparece, né? Eixo refracional e ceratométrico diferentes. E aqui seria a segunda funcionalidade da calculadora, que é o Laser Taser Risk Score. Eu achei legal falar um pouquinho disso, porque eu recebo bastante WhatsApp, e-mail, o pessoal falando, Henrique, como é que eu classifico isso aqui, né? Então vou dar umas dicas de como classificar. Normalmente eu pego esses pontos, o segundo ponto para cima e para baixo, né? Que ele está 3,5, 4 milímetros mais ou menos, é o melhor ponto para você analisar a simetria. Então isso aqui é uma córnea normal, 45,2, 45,3, não tem dúvida, né? Você vai classificar como normal. Isso aqui é um bow tie assimétrico. Pô, Henrique, mas está assimétrico aqui, a cor está tudo bonito. Veja números. Isso é o que eu sempre falo pro pessoal. Às vezes a escala não está tão legal e você tem a impressão de que está simétrico. Não está. 47,8, 48,8. Tem 1 grau de diferença. É um bow tie assimétrico, né? Esse aqui também eu recebi. Ah, Henrique, esse aqui eu classifiquei como normal. Não é normal. Olha a angulação que a gente tem no eixo mais curvo. Isso aqui é um skewed axis, né? Então ganha 3 pontos já na classificação do Randleman. E aqui é uma córnea anormal, não tem nem muito o que falar, né? O Randleman, que criou o Laser Taser Risk Score, a gente vai ver mais pra frente. Aqui, se a gente for fazer manual, a gente iria classificando um por um desses itens, tá? E somando os pontos. Não precisa fazer isso, a calculadora faz isso pra gente. Você só precisa classificar a topografia.
Funciona o Randleman. Se ele disser que o risco é baixo, a chance de não ectasiar é altíssima. Se ele disser que o risco é alto, a chance de ectasiar é altíssima também. Então, tem que respeitar o laser que fez o score do Randleman. Aqui é como aparece pra gente, já apareceu classificado. O único que a gente fez realmente alguma classificação é aqui, que foi no braço, vamos dizer assim. O resto é tudo automático. E a gente vê o quanto somou, qual é o risco relativo e o que a gente deve fazer. Então, aqui só uma brincadeirinha, se somou 3, para, né, não dá sequência. Aqui é o que ela sempre fez, os cálculos de segurança paquimétrica, né? Aqui é como aparece, então, ablação central, ablação máxima, leito residual, o PTA, tempo de nitro, 20% da córnea, ela já faz todos esses cálculos para a gente. As fórmulas que estão dentro dela, que não precisa decorar nada disso. Sugestões de PAC final também não precisa decorar, se você não estiver respeitando, ela vai te avisar. Aqui ela já classifica o tipo de grau, isso é importante para fazer o cálculo, né? E aqui, um astigmatismo misto, né? A gente vê que a ablação central é bem diferente da ablação máxima. Por que tem que separar? Porque no PTA, o que vai entrar é a ablação central para fazer o cálculo. E no tempo de mitomicina, o que vai entrar é a ablação máxima. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. No astigmatismo hipermetrópico, por exemplo, composto, a ablação central é 0. Tá? O PTA do Marconi, resumidamente, o que é o PTA? Ele descobriu que você não pode alterar uma córnea em mais do que 40%. Somando flap e tecido ablado, não pode passar de 40%. É simplesmente isso, né? E tem que seguir, realmente, tem que é uma regra bem... Aí às vezes o pessoal fala para mim, não, mas aqui dá 25%, então eu posso fazer. Não, o PTA é um segundo cálculo que você tem que fazer. Primeiro você vai dizer se pode ou não operar, uma vez que pode, aí você calcula o PTA, né? Então essa córnea não pode fazer. Aqui é um conceito bastante novo que a gente acrescentou, foi a última coisa que a gente fez, que é o PSTA, tá? O que é o PSTA? É o percentual de tecido estromal alterado. Por que ele foi criado? É uma tentativa de poder comparar LASIK e PRK direto. O PTA foi criado para LASIK, tá? E daí a gente tenta usar no PRK somando 50 do epitélio, mas não é legal. Então o que a gente faz? Tira o epitélio da equação. Então a gente pega o PSTA para LASIK, você pega o flap menos 50, quando você faz isso sobra só o que você alterou de estroma realmente. E você tira também do divisor, você está trabalhando só com estroma, eu quero saber o percentual de estroma que eu mexi. Então eu tiro 50 da paquimetria, porque daí eu estou dividindo estroma por estroma, né? O quanto eu alterei de estroma por quanto de estroma eu tinha inicialmente. E no PRK, como não tem flap, é só a ablação dividido pelo, porque a ablação é feita no estroma, dividido pela PAC menos 50. Então aqui a gente pode começar a comparar diretamente. Você tem um caso de menos 4, com flap de 120, zoonótica de 6,5, a gente faz o cálculo do PSA, 120 do flap menos 50 do epitélio, mais 50, mais 60 da ablação, dividido pela paquimetria inicial menos 50, 26,5. A hora que você faz o PSTA, se você fizer um PRK, você está alterando essa estroma em 12,2%. Então, é uma forma de mostrar a segurança do PRK, né? O PRK começa a se equivaler ao LASIK em 8,5, tá? Um 4 de LASIK vai agredir a córnea praticamente o mesmo que 8,5 de PRK. Aqui fica meio claro o meu viés para o PRK, né? Mas não era essa a intenção. E qual seria o PSTA equivalente ao PTA de 40%? A gente pegando um caso que bateu exatamente 40%, um caso hipotético, para um flap de 140 com 5 dioptrias esféricas de ablação, vai bater no 40. Para a gente ter, pegando esse mesmo caso e convertendo para PSTA, seria 27,8. Então provavelmente o PSTA de risco é 28%. Mas isso a gente não tem certeza, não está descrito ainda. O PSTA está descrito, mas o valor normal de PSTA não está descrito ainda. Então, gravou? Como você desligou aqui. Altas programações. Pô, gente, deixa eu seguir aqui então no... Em cima. Ah, então...
Desculpa, gente. Bom, então vamos lá. Mais uma novidade da calculadora, que seria, a gente colocou o nomograma dentro da calculadora agora. Então, a gente não precisa mais ficar procurando a tabelinha, que sempre desaparece e tal. Ela está dentro da calculadora. Então aqui, a gente colocou menos 8 com menos 4. A calculadora já informa para a gente que a gente vai digitar 7,5 com 3,25, tá? E mais do que isso, ela faz também o cálculo do PRK. Vocês devem lembrar da gente falando, não, PRK tira 10%. Antes a gente fazia meio empírico isso, né? A gente sabia que tinha que fazer, mas não tinha ainda literatura científica. E agora a gente já tem. Então aqui você tem o grau inicial, o grau pós-nomograma e o grau pós 10% sobre o nomograma. Esse aqui é o artigo, um dos artigos que já manda a gente tirar 10% quando a gente for fazer PRK para evitar hipercorreção. Ah, mas eu uso o BISEX. O BISEX, o nomograma dele é diferente. Não tem problema. Você vai informar para o aparelho que você está, para a calculadora que você está usando o BISEX e ele vai aplicar o nomograma do BISEX, tá? Eu uso o Schwind Amaris. Não tem problema. Também você vai informar que você está usando o Schwind e ele vai informar que não há nomograma sugerido para essa plataforma. Não é que não tem nomograma. Tem, mas é interno do aparelho. Ele faz isso sozinho. Tempo de mitomicina, acho que nem cabe a gente falar muito, mas basicamente a calculadora te sugere um tempo de mitomicina baseado no que o Marcelo Vieira Neto sugere. Tá? Ceratometria final é outra funcionalidade. A gente vê que muita gente esquece de fazer o cálculo de ceratometria final e tem um limite que você pode curvar e um limite que você pode clonar essa córnea. Muita gente esquece de fazer isso, a calculadora faz para você e se tiver fora dos limites ela vai te avisar. Então, seria a sétima funcionalidade da calculadora. Aqui um caso de estimativo hipermetrópico, você coloca a ceratometria inicial e ela te fala a ceratometria final, e se tiver fora dos limites vai aparecer em vermelho, ela vai te avisar. Um astigmatismo misto. E aqui uma outra novidade que ajuda mais, principalmente para quem está começando, né? Você fez os cálculos e veio um monte de coisinha aqui em vermelho. Vão vir algumas sugestões de como você pode tornar aquele caso cooperável. Lógico, você não vai fazer nada de absurdo, mas você pode tentar, se você vê uma mensagem de leito residual abaixo do ideal, ela vai te sugerir mudar para PRK, reduzir a zona ótica, fazer um flap mais fino, tá? Se a sua ablação está acima de 20%, ela te sugere reduzir a zona ótica ou planejar o grau residual. Então é uma coisa que ajuda para quem está começando também. Aqui a gente acrescentou algumas coisas na página de dados para possibilitar você usar como pré-operatório, poder usar a página de impressão como pré-operatório. Então agora a gente acrescentou pupila, acrescentou eixo operacional, data de nascimento, algumas coisas de forma que você possa imprimir isso aí e já usar como pré-operatório. Ela auxilia também para a gente contraindicar, então, quando você precisar contraindicar um caso, você pode imprimir e mostrar um monte de vermelhinho ali e falar para o paciente, ó, não dá para te operar, né? O Brain do grupo do Renato Ambrosio tem um determinado momento que ele vai te pedir a profundidade de avaliação. É um cálculo às vezes difícil de fazer, no astigmatismo misto principalmente. Então a gente está conversando com o Marcelo Vieira, com o Renato, para talvez fundir e aí a pessoa informa a refração, a zona ótica e já vai automaticamente a profundidade de avaliação. Aqui é a forma como o Brain apresenta o risco. E a última novidade desculpa, é isso mesmo. A última novidade é que agora a gente está com a versão em inglês também. Então aqui já aparece, isso aqui já vi que precisa falar com o Pedro, aparece a mensagem em inglês e fechar, closar. E então aqui a página de inserção em inglês, a página de resultados já também em inglês. E agora, a última coisa, a gente já começou um processo aí de transformar a calculadora em app. Tem algumas coisas polêmicas que a gente na verdade está faltando literatura, né? A gente não desconta 10% nos HPRK e dobra o tempo de mitomicina e tem tido resultados muito bons. Por que a gente não acrescentou isso aí na calculadora? Porque eu não achei literatura ainda. Vou pesquisar isso mais a fundo, talvez ache, daí a gente só muda alguma coisa na calculadora quando tem artigo por trás para a gente se embasar, né? A gente já faz isso na prática. Você limita o cerátomo e o seu desvio para ter um PTA mais conservador? Talvez, a gente está pensando nisso também. E então as novidades da calculadora seriam essas.
tá? Dentro do tempo, hein, vamos.